muito comum e saudável numa sociedade empresarial, os sócios conversam frequentemente sobre faturamento, custo, despesa, eles têm algumas rotinas administrativas como contas a pagar, contas a receber, analisam prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, meta de faturamento, orçamento mensal, orçamento anual. Por que a gente não faz isso na nossa vida em família, na gestão financeira da família? Bom, eu sou Matheus Linhares, esse é o DR Financeira, canal voltado para finanças em família com o objetivo de torná-las mais prósperas e alinhadas. Antes de a gente entrar no conteúdo do vídeo, eu quero contextualizar aqui que a minha profissão, né, não sou youtuber profissional, eu tenho esse canal mais como objetivo de edificar famílias através de finanças, mas eu atualmente estou como conselheiro consultivo na parte financeira, então eu atendo empresas de médio porte, que seriam de faturamento ali de 4 a 300 milhões ano, e eu entro como conselheiro consultivo principalmente na parte de finanças e planejamento estratégico. E também sou consultor na parte de implantação de governança corporativa na Wiggle Governance, que é uma empresa de consultoria de implantação de governança, e eu atuo como consultor nessa empresa. Eu quero contextualizar essa situação porque muitos dos conceitos financeiros de gestão para a família, eles, na verdade, eu copiei da gestão empresarial. Exercendo a minha profissão, gosto muito da frase do Felipe Colombo, que é o CEO da Anjo Tintas, uma empresa aqui do sul de Santa Catarina, que ele diz que no Brasil temos muitos empreendedores e poucos empresários, né? O que ele quer dizer com isso? Que no fim do dia, essa introdução que eu falei que os empresários, é comum falar de faturamento, metas, orçamento, na verdade, é mais comum para empresários mais profissionalizados. Aí é um pouco do meu trabalho também de conselheiro, ajudar os empresários a se profissionalizar nessa questão financeira da organização, né, da corporação. Sobre o meu ponto de vista, da minha forma de fazer as coisas e também de ensinar, trago muitos conceitos da minha profissão e da vida empresarial, da gestão financeira empresarial. E isso começou lá em 2014, quando eu comecei a ajudar meus pais na vida financeira deles, e eu trabalhava no contas a pagar, contas a receber, né, foi meu primeiro emprego assim administrativo, vamos dizer assim, e eu já observava aquelas rotinas e comecei a trazer essas rotinas para dentro da nossa família. Apesar de na empresa ainda não tinha algumas rotinas de um nível de gestão maior na empresa que eu trabalhava, mas ainda assim o sisteminha, o quanto a pagar, quanto a receber ali, quanto faturava, como é que era o lucro, essas questões todas eu já vivenciava e também aprendia na minha graduação de processos gerenciais. E comecei a trazer esses conceitos para nossa família. Então, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui rotinas que a gente pode importar do meio empresarial para a vida em família, né? Porque, na minha opinião, a família nada mais é do que uma empresa, uma sociedade limitada. Só que essa empresa ela não pode falir e os sócios não podem se separar, né? Então, como que a gente importa esses conceitos empresariais para dentro da vida financeira da família para que ela se torne mais próspera e alinhada com seus objetivos? Bom, para que essas rotinas empresariais funcionem dentro da família também, a gente precisa de uma coisa muito importante, que é organizar o dado financeiro e transformar isso em informação financeira. E hoje em dia, com tecnologia, com celular, isso facilita muito as coisas, que é ter um sistema, né? Normalmente a empresa tem um ERP financeiro, né? Um Conta Azul, enfim, algum sistema que ele vai coletar as informações financeiras que acontecem nas contas bancárias da empresa e organiza aquilo para que possa ser analisado. Da mesma forma, a gente pode fazer isso nas finanças para a família. Aliás, isso é essencial para que as próximas rotinas que eu vou falar aqui possam ser executadas. Quando a gente fala de finanças para famílias, os aplicativos de gestão financeira, os aplicativos de finanças pessoais, eles fazem esse papel. E aqui uma curiosidade bem legal, eu estava numa palestra essa semana com o Gustavo Cerbasi e ele comentou que até final do ano, muito provavelmente com a abertura do Open Bank, os aplicativos de gestão financeira eles vão poder acessar, alguns já fazem, alguns bancos que têm a API mais aberta, né? O banco de dados mais aberto deles, que eles permitem que os aplicativos vão no extrato bancário, vão nas despesas de cartão de crédito e já trazem essas informações pro aplicativo para que a pessoa categorize e organize aquela informação da melhor forma. Inclusive, quero deixar um link aqui como categorizar os gastos em família para gerir um orçamento. O primeiro passo é ter um sistema para coletar e organizar as informações financeiras da família, pegando todas as movimentações bancárias e de cartão, categorizando, organizando elas de uma forma lógica, né, para que se possa transformar o dado financeiro em informação financeira, para aí sim começar a gerenciar essas questões. E depois de o sistema implementado, a forma de coleta das informações
fazer um planejamento orçamentário. Então, empresas que têm um certo nível de profissionalização dessa área financeira, eles têm, principalmente no planejamento estratégico, e a família pode ter um planejamento estratégico também, eles têm um plano orçamentário, ou seja, como que eles pretendem gastar os recursos ao longo do ano e dentro de quais categorias isso vai ser gasto, né? E principalmente, quem monitora essas categorias, quem é responsável por aprovar ou não despesas dentro dessas categorias. Vamos supor, marketing, tá? A empresa tem um orçamento mensal de marketing. O gerente de marketing, o diretor de marketing, ele que tem poder de comprar ou não, de gastar ou não aquele orçamento para ele atingir os objetivos da empresa. Como é que a gente pode trazer esse conceito para nossa família? Dentro das categorias do vídeo que eu coloquei aqui, quem é responsável por cada categoria desse orçamento? Quem é responsável por definir sobre aquisições e compras? Na situação da família, as categorias são menos quantidades que numa empresa e é muito mais tranquilo de gerir. É importante que vocês discutam, mas, por exemplo, as questões de casa, o orçamento de casa. Cara, quem define isso é a minha esposa. As questões de investimento e tal, ou as questões do filho, quem define isso é o marido, enfim. Talvez colocar um responsável por cada categoria facilite muitas coisas, tá? E também dentro desse plano orçamentário, aí é hora de colocar os objetivos e metas da família. No decorrer dos meses e do ano, quanto vai ser poupado ou destinado para uma viagem, uma reforma na casa, uma aquisição de bens, investimento, quitação de dívidas. Então, dentro desse plano orçamentário do ano, em que vai ter ali as receitas e as despesas, quais são os objetivos para esse ano da família? Quando a gente está falando sobre planejamento estratégico, eu sempre gosto de trazer o questionamento. O que no final do ano, no final deste ano, nós podemos comemorar se a gente atingir? Imagine no final do ano o que a família pode comemorar que ela realmente conseguiu atingir, seja juntar dinheiro para uma viagem, seja quitar uma dívida por total, seja adquirir um carro, uma casa, um apartamento, enfim, um bem, evidentemente, né? Então, dentro do planejamento financeiro, temos o sistema em que ele está organizado em categorias, e essas categorias a gente faz, então, o plano orçamentário da família, começar com 12 meses e sempre trabalhando com 12 meses. Então, quando vira o ano, você faz um novo plano orçamentário, define responsáveis para cada categoria do orçamento da família, e, evidentemente, algumas categorias, os dois serão responsáveis por decidir sobre aquele orçamento, e definir metas e objetivos para esse orçamento, né? Para que você e sua família tenham alguma coisa a buscar e a perseguir naquele orçamento do ano. E definido o orçamento, então, estabelecer as rotinas de acompanhamento. Em empresas seriam rotinas de comitê e depois reuniões do conselho, né? As reuniões de governança propriamente dita. As rotinas de acompanhamento, elas podem ser uma rotina, então, semanal de acompanhamento do orçamento, em que vai ser avaliado como está o orçamento, se a gente tem orçamento para gastar, ou se já gastou tudo, e o que pode vir para a próxima semana. Cara, gastos com lazer, né? Aqueles gastos mais flexíveis, vamos assim dizer. Observar o orçamento que a família tem para lazer e alinhar nessa reunião semanal no seguinte: nós temos um orçamento de R$1.000 para lazer e nós já gastamos 800 e a gente está na terceira semana do mês. A gente tem programado fazer tal passeio na semana que vem, ou vamos ou não vamos? Como é que a gente vai fazer? Vamos deixar isso pro próximo mês? Ou não, nosso orçamento está folgado, vamos fazer aquele passeio que a gente tanto estava adiando. Essa rotina de acompanhamento semanal, ela serve muito para esse alinhamento da família e follow-up nessa questão orçamentária. Vocês tomem decisões de curtíssimo prazo para que se mantenham dentro do orçamento e dentro dos objetivos de vocês. A próxima rotina de acompanhamento seria um fechamento mensal. Virou um mês, fechou, pagou todas as contas ali e tal. O aplicativo está todo alimentado com as informações do mês que acabou de se encerrar. Vocês têm ali até o dia 5, até o dia 10 do mês subsequente, a gente vai ter a nossa reunião de fechamento do mês. E nessa mesma reunião de fechamento do mês, já aproveita e faz a reunião semanal, né? Para que vocês tenham uma rotina tranquila ali. Nessa reunião de fechamento do mês, então vocês vão discutir como foi o mês e vocês vão se fazer as seguintes perguntas: quanto entrou, ou seja, o quanto faturou, se a gente estivesse falando de empresa, e principalmente se tem profissional liberal na família, analisar como é que foi as receitas, né, do mês, porque o profissional liberal, a renda tende a variar bastante, né? Então, se tu não tens uma despesa, uma receita fixa, essa pergunta ela é crucial para você entender como é que estão os seus ganhos, quanto entrou no mês, quais foram as despesas
despesas, ou seja, o que ficou dentro do orçamento, o que ficou fora do orçamento, por que ficou fora. Então vocês, apesar de fazer a rotina semanal, provavelmente se isso é uma rotina nova, um hábito novo que vocês estão colocando na família, algumas coisas ainda vão sair do orçamento. O que ficou fora do orçamento e por quê? Qual foi a decisão que a família tomou que fez com que o orçamento ficasse fora? A próxima pergunta é: o quanto sobrou ou faltou no mês? Ou seja, entrou X, saiu Y, sobrou quanto? Para vocês tomarem a consciência de, pô, tem tantos meses que a gente tá consumindo uma reserva de emergência que a gente tinha aqui, tem tantos meses que a gente tá gastando menos do que tem entrado, vamos reinvestir mais, vamos antecipar aquelas metas, vamos trazer metas mais ousadas pro nosso orçamento. A próxima pergunta é: o quanto foi investido, ou seja, o quanto vocês conseguiram investir no decorrer desse mês, né? E lembrando, quando a questão de investimento, ela é sempre antes dos gastos, né? Então, à medida que vai entrando dinheiro, a gente vai cumprindo a nossa meta de investimento. A última pergunta que vocês devem fazer na reunião de fechamento do mês é: o que tem que ser ajustado no orçamento desse mês que nós vamos entrar agora, para que a gente continue cumprindo os nossos objetivos e metas que a gente definiu no nosso plano orçamentário anual. Então essas são as rotinas de acompanhamento que vão trazer muita sensibilidade e consciência de como está a vida financeira da família de vocês. E muito importante que isso seja feito em família. Quando a gente fala de governança corporativa, não tem como fazer uma reunião de governança só com sócio. Isso precisa ser alinhado com todos os sócios e todos os diretores, para que todo mundo que trabalhe e influencie nessas decisões, nas questões que a gente está discutindo ali, esteja na mesa, esteja consciente que está sendo feito, definido, de como está o andar das coisas. E a próxima dica e conselho que eu quero trazer aqui é: tenha um conselheiro, né, ou um mentor para buscar direcionamento sobre as questões da família, né, ou da empresa, também para prestar contas, tá? Muitas vezes a família pode se sabotar, a família ou a sociedade, né, pode se sabotar em cumprir esses ritos e manter esses controles porque eles não prestam conta para ninguém. Normalmente um empresário individual, por não ter um sócio, ele não é acostumado a prestar conta para ninguém. Ou até mesmo, às vezes, os sócios que têm um perfil mais de boa, eles não prestam conta para ninguém, nem pro próprio sócio, as coisas vão indo bem ali e tudo mais, eles não têm costume de ter essa conversa de alinhamento. Então, buscar alguém, ter um conselheiro, ter alguém que seja próximo de você e entenda de finanças, possa te ajudar a dar direcionamentos, a dar conselhos sobre as finanças da família, para que você preste contas sobre os conselhos que você está recebendo, né? Porque no fim do dia a pessoa está investindo tempo em você ali para te ajudar, então você fica numa responsabilidade maior de prestar contas sobre as coisas que tu tem feito na tua família. E essas então são algumas rotinas e controles que fazem toda a diferença na gestão financeira de uma empresa, e eu tenho certeza, porque eu vivo isso, eu faço isso, vão fazer toda a diferença na gestão financeira da família. Então eu quero que tu deixe aqui embaixo, comenta aqui se você é empresário, já implementa algumas dessas rotinas na tua empresa. Então comenta aqui embaixo se você é empresário e tem algumas dessas rotinas implementadas na tua empresa, e comenta também se algumas dessas rotinas você já faz na tua família, ou qual delas você vai começar a fazer agora depois de ter assistido esse vídeo. Se essa informação fez sentido para ti, deixa um like para que o YouTube entregue essa informação para mais pessoas, deixa o sininho de notificação ativado e te inscreve no canal para continuar recebendo os nossos vídeos aqui. Por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!